transforma-se em água, tá certo? Se a pressão for 1 atm, tá? Em pressões diferentes também, o gelo transforma-se em água em outras temperaturas, tá? Então, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então, significa que você precisa de 80 calorias para transformar 1 grama de gelo, tá certo, em água. O calor latente de solidificação da água, LS, é menos 80. Se você precisa de 80 calorias para transformar o gelo em água, você precisa retirar 80 calorias para transformar a água em gelo, tá? Esse valor ele é correspondente, tá certo? Sempre o calor latente de fusão, sólido para o líquido, é positivo, o de solidificação, negativo. O calor latente de vaporização da água a 100 graus Celsius, que é o ponto de vapor, tá certo, da água, ou seja, é o ponto onde a água transforma-se em vapor, tá? O calor latente é 540 calorias por grama. E já o de condensação do vapor é menos 540. Então, note aqui a diferença. Você precisa de muito mais calor, tá certo, para transformar a água em vapor do que para transformar o gelo em água, tá certo? Então, essa é a diferença aí que existe, tá certo, da vaporização para a fusão, que no caso é a passagem do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, tá certo? Bom, então resumindo tudo que nós vimos até agora, sempre que você tiver a variação de temperatura, tá certo? O calor que você vai estar trabalhando vai ser o chamado calor sensível, tá? E a equação que define, tá certo, a quantidade de calor sensível é a equação fundamental da calorimetria, que é mc vezes delta θ, ou delta T, tanto faz. Né? No livro que alguns autores eles usam delta θ para variação de temperatura, então nós vamos usar aqui delta T, tá certo? Bom, se houver mudança de estado físico, sólido para líquido, líquido para gasoso e vice-versa, tá? Então a quantidade de calor que você utiliza é o calor latente, tá? E a equação é dada por Q, quantidade de calor é massa vezes o calor latente, tá? Que é essa constante aqui. Então nota a diferença, toda vez que há variação de temperatura, calor sensível. Quando não há variação de temperatura, mas há uma mudança de estado físico, tá certo? Nós temos o calor latente. Toda vez que uma substância está indo do calor do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tá certo? A sua temperatura não varia naquele momento, tá? Então, por isso nós não temos aqui nessa equação a variação de temperatura. É só M vezes L, ok? Bom, então vamos fazer alguns exercícios para ver se nós aprendemos direitinho a aplicar as equações vistas nos slides anteriores, tá? Primeira delas você tem assim: uma placa metálica de massa 3.000 gramas sofre um acréscimo de 30 graus Celsius em sua temperatura, quando absorve 9.000 calorias. Calcule o calor específico do material. Bom, nessa questão aqui você pode usar, tá certo, a equação fundamental da calorimetria, que é Q igual a mc delta T. Note que a quantidade de calor que você já tem aqui, que é 9.000. A massa também você já tem aqui, que é 3.000 gramas. E a variação de temperatura sofre um acréscimo de 30 graus. Então é só substituir. Substituindo 3 valores, tá? Antes de substituir, você pode... eu fiz aqui essa mudança aqui, eu isolei o termo do calor específico, tá? Coloquei dessa maneira porque fica mais fácil já de você fazer. Fica mais direto para você obter o calor específico da substância, tá? Mas essa equação é a mesma que essas. Somente a única coisa que eu fiz foi isolar o termo do calor específico, tá? Bom, então o calor específico é dado por 9.000, tá? Que é a quantidade de calor. 3.000 é a massa e 30 é a variação de temperatura. Então você pode cortar os zeros aqui, né? Vai ficar 9 dividido por 3 vezes 30, 90. 9 dividido por 90 dá 0,1 caloria por grama grau Celsius. Pronto, calor, conseguiu, tá certo, calcular o calor específico. Vamos lá para a nossa segunda questão. Fomos bem rápido nessa, então dá para fazer a segunda. Ó. Aquecem-se 20 gramas de água a uma temperatura 12 graus Celsius até atingirem 60 graus Celsius. Aqui tem outro erro. Determine a quantidade de calor recebida pela água. Tá? Então, você tem o aquecimento de 20 gramas de água. Como você está falando de aquecimento, mais uma vez você vai usar calor sensível, tá? E ela estava a temperatura de 12 graus Celsius, foi para 60. Note que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Se você não lembrar, é só retornar aqui, ó, no slide anterior. Opa, voltei muito, né? Tá aqui, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Deixa eu ver se eu volto para lá, rapidinho. Opa, voltei muito. Bom, então vamos lá. Quantidade de calor Q é igual a mc delta T. Massa é 20.
calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E aqui a variação de temperatura, 60 menos 12. 60 menos 12 dá 48. 48 vezes 2 dá 96, só que tem esse zero, fica 960 calorias. Pronto. Resolveu a questão. Simples, né? Legal. Vamos para a terceira questão. Você tem uma panela de cobre possui massa de 200 gramas a temperatura de 20 graus Celsius. Tendo perdido 800 calorias, calcule o valor de sua capacidade térmica e a letra B a temperatura final. Como não temos espaço aqui para resolver essa questão, eu resolvi fazer aqui no outro slide, tá certo? Repetir aqui a questão, tá certo? E vamos resolver por partes aqui. Na letra A, você tem, ele quer o valor de sua capacidade térmica. Bom, para calcular a capacidade térmica, eu tenho duas equações. Eu tenho aquela primeira equação que é Q igual a C vezes ΔT. E tenho aquela outra que é o Czão igual a MCzinho. Não sei se vocês vão lembrar, tá certo? Se vocês escreveram aí no caderno de vocês, vocês vão lembrar que tem essas duas equações. Não dá para a gente usar nenhuma delas porque, primeiro, se eu for usar Q igual a Czão vezes ΔT, eu não tenho a variação de temperatura. Porque note que na letra B ele já pede qual a temperatura final. Então não tem o valor da variação de temperatura, tá certo? E o valor de Q eu até tenho aqui, que é 800 calorias, né? Tá certo? Mas fica incompleto para que eu possa resolver. Só que como ele diz que a panela aqui é de cobre, então o que acontece é que eu já tenho o calor específico do cobre, que é 0,094 calorias por grama grau Celsius. Isso já tem tabelado, tá? Eu não sei se tem naquela tabela que eu coloquei nos slides anteriores, mas em outras tabelas que você encontra nos livros, aí tem esse valor, tá certo? Por calor específico do cobre. Aí fica mais fácil, porque agora é só usar Czão igual a M vezes Czinho. A massa é 200 e o Czinho é 0,094. Ó, substituindo, nós chegamos nesse valor aqui. Ó, Czão, que é a capacidade térmica, tá certo? Da panela de cobre, é 18,8 calorias por grau Celsius. E aqui eu aproveito para mostrar a diferença da capacidade térmica para o calor específico. Ó. A capacidade térmica da panela de cobre, note que a panela de cobre é o objeto, tá certo? É 18,8 calorias por grau Celsius. Essa panela de cobre tem essa capacidade térmica por causa dessa massa que ela tem, 200 gramas. Se a massa dela fosse 400, o valor da capacidade térmica seria o dobro. Mas o calor específico do cobre, que é a substância em si, o material de que é feito a panela, ele tem esse valor independente da panela ser de 200, 500, de 1 kg. Então o valor dele vai ser o mesmo, tá? Por isso que é mais importante a gente trabalhar mais com calor específico do que com a capacidade térmica. Bom, já achamos a capacidade térmica. Na letra B ele quer a temperatura final. B, vamos lá. Letra B. Para achar a temperatura final, eu posso usar essa equação aqui, ok, igual a Czão vezes ΔT. Você pode perguntar, professor, por que não usou a equação fundamental da calorimetria? Porque o M vezes Czinho aqui já é o Czão, já tem o valor dele aqui, tá certo? Então é só a gente substituir aqui, tá? Bom, a quantidade de calor ficou menos 800 igual a 18,8, que é a capacidade térmica, ó, vezes temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial dele era 20 graus Celsius, tá? E a temperatura final é o que eu quero. Agora eu pergunto o seguinte, por que aqui ficou menos 800? Por que não ficou 800 calorias, mas ficou negativo, tá? A resposta para isso está na leitura da questão, ó, tendo perdido 800 calorias. Se perder 800 calorias, então a perda tem que ser negativa, não pode ser positiva. Se você colocasse aqui positivo, né, tirasse o sinal de menos, aí sua resposta, a temperatura final ia dar errado. Né? Na verdade, ia dar uma temperatura maior do que 20 graus Celsius. Aí estaria errado. Né? Como é que pode, tá certo, ele perder a quantidade de calor e a sua temperatura final ser maior do que a inicial? Não pode, né? Então tem que ser assim. Então, a gente é só resolver aqui, ó, multiplico 18,8 pelos dois termos que aparecem aqui dentro do parênteses. Ó, eu fiz isso aqui. Tá certo? Depois vou pegar isso aqui e colocar no primeiro membro. Vai ficar menos 18,8 TF, que é a temperatura final. Menos 376 continua no segundo membro negativa. E o 800, que estava negativo, passa para o outro lado positivo. A gente continua fazendo nossa questão aqui, tá? Então vai ficar menos 18,8 igual a 424, que foi essa diferença aqui, né? Sinais diferentes, subtrai com o sinal do maior. Tem que multiplicar por menos 1, porque esse valor não pode ficar, o primeiro membro não pode ficar negativo. Depois passo ele dividindo e obtenho a minha temperatura final. Ó. Note que a temperatura final deu menos 22,55 graus Celsius, tá?
como estamos falando de uma panela de cobre, então não tem problema que a temperatura final seja menos 22,55, né? Não poderia ser se fosse água, aí não poderia ser porque em 0 graus Celsius a água teria solidificado, né? Teria passado do estado físico líquido para o estado sólido, tá certo? Então, isso aqui é a temperatura final da panela de cobre. E note que a importância de nós termos colocado aqui o sinal negativo, tá certo? Na quantidade de calor. Se não colocasse, ia dar uma temperatura positiva e maior do que 20 graus Celsius, que estaria errado, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre trocas de calor e calorímetro, tá? Nós definimos um calorímetro, tá, como um tipo de recipiente que evita as trocas de calor entre o seu conteúdo e o meio externo. Ou seja, o calorímetro é chamado de sistema termicamente isolado. Esse calorímetro ele é muito utilizado. Essa foto aqui primeiro é uma foto que tinha um calorímetro desse num laboratório que eu frequentava, no outro campus, tá certo? É um calorímetro bem legal. Ele serve para você estudar as trocas de calor entre duas substâncias, tá? Você coloca aqui dentro, por exemplo, a água a 50 graus Celsius junto com um pedaço de metal a 20 graus Celsius e estuda qual é a temperatura final. Já que o sistema é termicamente isolado, ele não tem troca de calor com o meio externo, tá? Então a troca de calor vai ser somente entre os corpos que estão dentro do calorímetro, tá? Então aqui você tem uma representação do calorímetro, tá? Um calorímetro usual, tá certo? Note que aqui você tem um isopor, tá certo? Geralmente é utilizado isopor porque ele tem um isolamento térmico muito bom. Tá certo? O termômetro aqui serve para você ver a temperatura que está dentro do calorímetro, tá certo? E aqui você vê os corpos trocando calor, tá? Você tem aqui alguns pedaços de metais, pode ser assim, ou qualquer outro material, e aqui você tem água, tá? Bom, note que a quantidade de calor recebida por um corpo é igual à quantidade de calor cedida pelo outro. Por quê? Se não há troca de calor entre o meio interno e o meio externo, tá certo? Porque o sistema é termicamente isolado, então a quantidade de calor que um cede é igual à quantidade de calor que o outro recebe. De maneira que nós temos essa equação aqui, ó. Quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido vai ser igual a zero, tá? Porque a quantidade que um perde, que vai ser negativa, vai ser igual à quantidade que o outro ganha, positiva. Então vamos supor que um perde, sei lá, 100 calorias, mas o outro ganha 100. Menos 100 mais 100 fica zero, tá certo? Essa equação aqui nós vamos utilizar, tá certo? Em outras questões aí que aparecer mais adiante, tá ok? Bom, para aplicarmos melhor todo o conhecimento que nós obtivemos nos slides anteriores, tá? Nós vamos resolver essa questão 4 aqui, que ela é o seguinte, ó, você deseja transformar 100 gramas de gelo que está a menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Sabe-se que o calor específico do gelo vale 0,5 calorias por grama grau Celsius e o da água 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do gelo é metade do calor específico da água. E que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Aí quanto calor em quilocalorias, tá? Nesse caso aqui é pedido em quilocalorias e não em calorias, mas fica fácil de você resolver, porque é só obter o valor em calorias e transformar para quilocaloria. Uma quilocaloria vale 1000 calorias, tá? Então, quando chegar no final, 1000, aí você transforma para quilocalorias. Vou mostrar a vocês como é que faz bem facilzinho, tá? Então, quanto calor em quilocalorias devemos fornecer a esse gelo? Então, a ideia é você transformar 100 gramas de gelo, que está a menos 20 graus Celsius, em água a 30 graus Celsius. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos fazer 3 etapas aqui. A primeira etapa é aquecer o gelo de menos 20 a 0 graus Celsius, tá? Ou seja, fornecer calor sensível para o gelo, tá? Lembrando que o calor sensível é o calor responsável pelo aumento da temperatura. Quando o gelo chega em 0 graus Celsius, ele não consegue mais aumentar a sua temperatura. Ele tem que ser transformado, tá certo? Ele tem que ser fundido, tá? Ele sofre a fusão. Ou seja, é transformado gelo em água. Ou seja, eu tenho que calcular o Q2, que é o calor necessário para fundir o gelo, que é o calor latente. Transformei gelo em água, quando ele está em 0 graus Celsius. Agora eu vou aumentar, tá certo, a temperatura da água, aquecer a água de 0 até 30 graus Celsius, ou seja, calor sensível. Então note que nessas 3 etapas, primeiro eu começo com calor sensível, que é aumentando a temperatura do gelo. Depois calor necessário para fundir o gelo, que é o calor latente, calor responsável pela mudança do estado físico. E por último, aquecimento da água. Então vamos lá. Então a primeira situação aqui, tá certo?
Deixa eu colocar aqui a figura. Você quer transformar gelo a menos 20 graus Celsius para gelo a 0 graus Celsius, tá? Então, a equação que você usa é a equação fundamental da calorimetria, Q1 igual a mg Cg ΔT, tá certo? Eu usei mg para dizer que é a massa de gelo, calor específico do gelo. A massa de gelo é 100, tá? 0,5 é o calor específico do gelo, ó. Sabe o calor específico do gelo é 0,5 calorias. E a variação de temperatura vai ser 0, que é a temperatura final do gelo, menos 20, que é a temperatura inicial do gelo. 0 menos 20 vai ficar 0 mais 20. 20 vezes 0,5 dá 10, vezes 100 dá 1000 calorias. Então, você precisa de 1000 calorias para aquecer o gelo de menos 20 a 0 graus Celsius. Então, já fizemos a primeira etapa, tá? Vamos para a segunda etapa. Eu coloquei no outro slide porque não deu espaço ali, tá certo? Bom, a segunda etapa é transformar o gelo. Usei essa figura aqui para poder mostrar, né, o que a gente quer. Quer transformar o gelo, tá certo, em água. Tá? Essa é a segunda etapa aqui, ó, o calor necessário para fundir o gelo, o calor latente, tá? Bom, a quantidade de calor Q2, que é o calor latente, é massa do gelo vezes o calor latente de fusão, tá certo? Do gelo. A massa de gelo continua sendo 100, tá? E o calor latente de fusão do gelo é 80. Então, 100 vezes 80 dá 8.000 calorias. A terceira e última etapa é aumentar a temperatura da água de 0 graus Celsius para 30 graus Celsius, tá? Então, note mais uma vez que durante a transformação de gelo em água, tá certo? Durante essa mudança de estado físico, a temperatura do gelo não muda, tá? Quando está sendo transformado gelo em água, a sua temperatura continua sendo 0 graus Celsius, tá? Aí, depois que transforma em água, eu tenho que usar mais uma vez o calor sensível, tá? Para poder aumentar a temperatura da água, ou aquecer a água, tá certo? Bom, aí mais uma vez usa aqui a equação fundamental da calorimetria, só que ao invés de usar o índice G, eu uso A, massa da água, calor específico da água. Note que a massa da água é 100 também, né? Porque não faz sentido, por exemplo, eu tenho 100 gramas de gelo, eu derreti os 100 gramas de gelo, eles vão se transformar todos em água, né? Então, 100 gramas de água vai ficar 100 vezes 1, que é o calor específico da água. Tá aqui, ó, 1 caloria por grão grau Celsius, tá aqui em cima na questão, tá? E aqui 30 menos 0. Bom, fazendo a continha aqui, eu encontro Q3 igual a 3.000 calorias. E agora, o que é que nós precisamos fazer? Somar tudo. Q1 mais Q2 mais Q3, já que ele quer a quantidade de calorias total, né? Para transformar o gelo de menos 20 graus Celsius em água a 30 graus Celsius. Bom, não vou voltar no slide anterior, mas coloquei aqui, ó, do lado, ó, a quantidade de calor Q1, que nós achamos, tá certo, nessa primeira etapa aqui. Então, é só somar tudo, 1.000 mais 3.000 dá 4.000, com 8.000 dá 12.000, né? 12.000. Como o quilo vale 1.000, então aqui ficou mais fácil até de você obter o resultado, né? Que é igual a 12 quilocalorias, ou 12.000 calorias, tá certo? Bom, aqui ainda tem outros exercícios que eu vou deixar para você, mas o quinto a gente pode fazer aqui, ó. Você tem um copo de água, está a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Joana coloca cubos de gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir por quê? Primeiro, por que a temperatura da água diminui quando você coloca gelo dentro do copo d'água, né? Dentro do copo com água que está a temperatura de 30 graus Celsius. O gelo irá transferir frio para a água? Não, de forma nenhuma. Tá? Não se transfere frio, só se transfere calor. Tá? A água irá transferir calor para o gelo? Sim, né? Porque a água está mais quente, o gelo está mais frio. Tá certo? Então, a água é que transfere calor para o gelo. A letra B é a letra correta, tá? Tem a letra C ainda, o gelo irá transferir frio para o meio ambiente, tem nada a ver. E a água irá transferir calor para o meio ambiente, também tem nada a ver. Então, a resposta certa é a letra B, tá certo? Tem aqui a sexta questão, que é um calorímetro de capacidade térmica 40 calorias por grau Celsius, contém 110 gramas de água. Tá certo? São dados os valores aqui. Eu vou deixar as duas últimas questões para que vocês tentem fazer aí, tá certo, nos estudos de vocês, tá? Em breve eu estarei mandando a resolução dessas questões, tá certo, pelo SIGA. Aí vocês podem, de alguma maneira, tá certo, aprender um pouco mais, tá certo, com as questões resolvidas, tá? Então peguem um livro, resolva as outras questões do livro, tá certo? Eu estarei também enviando uma lista extra para que vocês possam resolver outras questões referentes a esse conteúdo que foi ministrado agora, tá?
Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido aí o conteúdo de quantidade de calor, tá certo? De calor.